de Cristo. Isto foi Ele mesmo que me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafim também arcanjos. Maravilha, ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde o meu Deus está. Em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins também arcanjos. Maravilhas ali desfrutarei. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde o meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde o meu Deus está. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Graças a Deus, final de semana muito abençoado. Espero que você tenha tido um domingo muito abençoado e que nós possamos desfrutar aqui na presença do Senhor de um momento muito produtivo nas nossas vidas, que esse momento possa nos aproximar ainda mais do Senhor e fazer com que nós possamos melhorar ainda mais para Deus. Eu tenho certeza que nós podemos melhorar. Amém, irmãos? Vou convidar você a abrir a Bíblia, Palavra de Deus.
e convidar você para que, se caso você estiver sem a sua Bíblia, aproximar aí de quem estiver com uma ao seu lado. Se quem estiver ao seu lado também estiver desprovido dela, então peça auxílio aí a um dos obreiros para que eles possam providenciar para você uma Bíblia. Nós vamos abrir no livro do profeta Daniel, no texto que nós paramos ontem. Nós vamos estar lendo no capítulo 9, o versículo de 24 até o versículo de número 27. Nós paramos aqui na revelação aqui desta profecia, que é conhecida como a profecia das 70 semanas. E se os irmãos acharam para que a gente possa fazer essa leitura junto, diga amém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Então vamos nos assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos retomar o estudo da palavra, de onde nós paramos ontem. Nós vimos, com relação às coisas que já passaram, com relação às coisas que foram, nós vimos que tudo começou por causa do sonho de Nabucodonosor, e nós projetamos aqui a imagem do sonho que Nabucodonosor teve, o sonho de uma estátua com cabeça de ouro, ombros de prata, cintura e quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro. Associado a isso, Deus deu uma visão também para Daniel, e Daniel sonhou com 4 animais, e os animais eram um leão com 2 asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e por fim, um animal espantoso. Interessante que o sonho de Daniel são 4 animais. A divisão da estátua são 5, terminando nos pés que estão misturados entre o barro e o ferro. De tal maneira que nós pudemos aqui verificar que, conforme Deus falou, isso aconteceu lá no passado. Então faz parte da história. Então a Bíblia, ela não é um livro que ela é separado das coisas que acontecem nesse mundo, né? A Bíblia, ela é um livro espiritual, mas ela fala a respeito de todas as coisas que estão acontecendo na humanidade. Ela fala a respeito do ser humano, ela fala a respeito de tudo aquilo que já aconteceu, e tudo aquilo que está acontecendo, e tudo aquilo que ainda vai acontecer. Não tem nada na história humana que não esteja revelado
na palavra de Deus. Tudo tem já uma revelação, e você vai acompanhar comigo que a Bíblia ela vai trazer um fechamento para tudo isso, de tal maneira que a nossa intenção, conforme o Espírito Santo nos orientou, de estar trazendo essa conferência, era de que isso pudesse estar trazendo aos nossos corações um pouco de paz, no meio de dias tão assim, intranquilos, dias assim, tão perturbadores, que nós estamos experimentando, dias que nós nunca imaginamos estar passando, exceto aqueles que têm conhecimento da palavra e que estão preparados para viver essas experiências. Mas a grande maioria das pessoas, a gente percebe que estão desmotivadas, algumas estão assustadas, algumas não sabem que decisão tomar, o que fazer, tem algumas que já pararam todos os projetos, e nós queremos com isso mostrar para você que não tem nada assim que esteja fora do controle, está tudo desorganizado, mas isso tudo é em função do pecado. Mas isso não quer dizer que o mundo está descontrolado, que as pessoas podem fazer o que quer, que o governo pode fazer o que quer, que a sociedade pode fazer o que quer. Não, tudo está acontecendo dentro do controle de Deus, tudo está acontecendo debaixo da autoridade do Senhor. A palavra do Senhor está se cumprindo, amém, irmãos? E graças a Deus por isso. Então quer dizer que se por um lado, existe um perigo, de outro lado existe uma segurança. Qual que é o perigo? E eu gostaria que você prestasse muita atenção no perigo. O perigo é a pessoa estar vivendo nos dias de hoje longe da presença de Deus. Isso é muito perigoso. Qual que é a segurança? A segurança é estar vivendo na presença de Deus. Então, essa conferência é justamente para nos motivar a darmos todo o suporte necessário para nós mesmos, a fim de que nós possamos tomar providência nesse sentido, de nos aproximarmos ainda mais de Deus. Por quê? Porque as profecias não vão me esperar, as profecias não vão te esperar. O tempo está contando, o tempo está passando, e diz a palavra que o que há de vir, virá. Amém, irmãos? Então, eu quero trazer aqui a memória com você, que depois de nós verificarmos então que esse sonho da estátua e esse sonho dos animais, Deus estava se referindo aos governos, aos impérios que iam ser levantados. Então nós verificamos que eles se relacionaram com os impérios que foram estabelecidos pós-reino babilônico. Então a cabeça de ouro, ela simbolizava, junto com o leão de duas asas, o império da Babilônia. Os ombros de prata, junto com o urso, simbolizava o império medo-persa. Os quadris de bronze, junto com o leopardo, simbolizava o império grego. As pernas de ferro simbolizaram o império romano, império esse que, quando Jesus nasceu, era ele que estava no domínio de toda a terra. E agora nós temos o grande desafio de tentar entender acerca do último, que vai ser os pés, que são misturados de ferro e misturados de barro. Só que junto a isso, veja bem, junto a isso, o que eu quero que você observe? Eu quero que você observe o seguinte, que Deus então colocou para nós o domínio de Nabucodonosor para cá, de 5 impérios que iriam dominar a terra. 4 já estão cumpridos. Depois destes 4, outros já tentaram. Nós já tivemos aí pessoas que tiveram o desejo, tentaram e quase conseguiram dominar a terra com seus impérios, mas não foram bem sucedidos. E eu acredito que hoje existam pessoas que talvez pensam isso,
países que talvez tenham vontade de dominar o mundo de agora, né? Então nós vemos, por exemplo, que Hitler tentou fazer isso, tentando estabelecer no mundo uma raça ariana. Nós sabemos que Napoleão Bonaparte também tentou fazer isso, né? E nós sabemos que existe uma nova ordem mundial, que também está tentando fazer isto, né? Então nós sabemos que Deus estabeleceu esses 5 que vão estar liderando toda a terra, e isso não vai ser mudado, mesmo que as pessoas tentem. Então veja que todos esses planos foram fracassados, né? Então quem que impediu Hitler de conseguir alcançar o seu objetivo? Não foi nenhum exército dos homens, não foi nenhuma reunião, né, de liderança humana, mas foi a palavra de Deus. Quem que impediu Napoleão Bonaparte? Foi a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não vai mudar, porque passa tudo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Então, se falarem assim para você, olha, nós estamos perto do fim do mundo, então agora você vai poder entrar nessa conversa, e você vai poder ser um ponto inteligente, um ponto de apoio, de poder dizer, não, nós estamos bem longe ainda do fim do mundo, nós não estamos perto do fim do mundo, não vai ser agora não. Então é com conhecimento que a gente então pode, né, estar aí envolvendo nas conversas do dia a dia, de tal maneira que nós possamos ser luz para aqueles que estão em trevas, e que nós possamos ser o sal para aqueles que estão sossos, não é verdade? E é isso que Deus espera de nós. Então nós vimos que depois do Império Romano, nós vimos que esta profecia aqui de Daniel, ela coloca uma lacuna, ela coloca uma pausa, porque o Império Romano, ele chega até ali o começo e o final da 62ª semana, e ele invade um pouco mais o tempo, né, estabelecendo ali depois de Cristo por mais alguns anos. Então veja que no versículo de número 26 da profecia que nós lemos, fala assim, ó, depois das 62 semanas será morto o ungido. Então está falando aqui sobre a morte de Cristo, e nós mostramos isso ontem aqui. E já não estará, quer dizer, ele vai ser ressuscitado. E aí começa aqui, né, nosso entendimento a partir de hoje. E o povo de um príncipe com P minúsculo, que há de vir. Então esse príncipe com P minúsculo é o príncipe das trevas, que há de vir, destruirá a cidade. Então ele destruiu a cidade de Jerusalém, tendo como ali no comando de um exército um homem chamado Tito, general Tito. Então isso se cumpriu, isso aqui aconteceu. E também destruiu o santuário. O santuário era o templo que havia sido construído, restaurado por Herodes. Templo que foi construído por Salomão, foi derrubado por Nabucodonosor, restaurado por Zorobabel e Esdras, derrubado pelos próximos impérios que subiram, e agora restaurado por Herodes, romano, né? E que também foi destruído pelo general Tito. Foi isso que Jesus se referiu quando ele estava no templo e começaram a mostrar para ele a exuberância do templo, e ele disse assim, não ficará pedra sobre pedra. Então aquelas muralhas das lamentações, o muro das lamentações que nós temos hoje em Israel, é resto que foi também restaurado. O original ali é só a parte de baixo, aquela parte de cima foi restaurada. É uma restauração de onde estava esse templo, o templo que foi destruído no cumprimento desta profecia aqui, né? Então fala que a cidade será destruída, e também aí no versículo número 26, que também, né, o templo será destruído, destruirá a cidade e o santuário.
E aí fala assim, e o seu fim será num dilúvio. Aí tem uma vírgula. E aí fala assim, e até ao fim. Então veja que dá um espaço aí. E até ao fim. Esse até ao fim é exatamente o tempo que nós estamos ali vivendo, que nós estamos experimentando, né? Então é exatamente, olha, esse tempo aqui, esse tempo aqui é justamente o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo chamado como o tempo da igreja. É o tempo que vai desde o dia, aqui olha, o dia em que Jesus entrou em Jerusalém para se cumprir a profecia de Zacarias. Depois disso, ele é morto, crucificado e ressuscita. Depois da sua ressurreição, 120 dias, mais ou menos aqui, nós começamos então com o tempo da igreja, e do dia de Pentecostes, de Atos dos Apóstolos, nós vamos então até o final. Então a Bíblia fala que esse tempo que nós estamos vivendo, ele chama o tempo da graça, ou a plenitude dos gentios. E é um tempo que está determinado por Deus, então ele não está avulso, ele não está solto. Esse tempo ele teve um dia para começar, o dia de Pentecostes, mas ele também tem um dia para terminar. Por isso que eu e você precisamos nos colocar dentro desse tempo que é o tempo de Deus. Existe o tempo dos homens e existe o tempo de Deus. Então a Bíblia fala que esse tempo, quando ele deu-se o início, estabeleceu então essa jornada que nós conhecemos como que a jornada missionária da igreja. E nós pudemos observar aqui nesse outro mapa que a igreja, eu vou ampliar aqui, hoje me deram esse recurso, ficou melhor, não ficou, pessoal? Olha lá, Então esse período amarelo aqui, esse período amarelo é o período exatamente conhecido como período da igreja. Então nesse período que nós estamos vivendo, o capítulo 24 de Mateus, o que ele fala? O capítulo número 24, ele fala que nesse período iam se levantar falsos cristos, nós iríamos ter guerra, fome, iríamos ter terremoto. Nós estamos tendo isso, pessoal? Nós estamos dentro desse período? Fala que nós seríamos atribulados e nós seríamos também odiados. Fala que iria se levantar falsos profetas. Tem se levantado muito falsos profetas. Fala que iria se multiplicar a iniquidade. O que você acha? A iniquidade tem se multiplicado? Fala que nesses dias o amor de muitos se esfriaria. O que você acha? O amor tem se esfriado? Então, são nesses tempos que nós estamos vivendo. E fala que esse é o tempo, de nós pregarmos o Evangelho. Então não existe outro tempo para se pregar o Evangelho. O Evangelho ele precisa ser pregado agora, né? De que período? Desde o período aí onde a igreja ela nasce, né? Até desde aqui, olha, né? Desde onde ela nasce até o término desse tempo que é conhecido como o tempo da igreja. Então, interessante, eu mudei aqui, não mudou lá. Acho que é bom retornar lá. Retorna lá para cima, ou então, se você quiser, Jardim. Então, veja bem, a gente observa que esse tempo que deu-se início aí, em Atos dos Apóstolos, e que nós estamos vivendo nele, nós falamos sobre ele aqui ontem, né? Nós temos agora as coisas futuras que vão acontecer, mesmo ainda dentro desse período, como também, vamos deixar isso aqui de lado, toca lá para mim, lá por favor, põe lá em cima, projeta para mim esse mapa aqui, vamos começar desse aqui, isto,
Vamos começar desse. Você consegue limpar ele aí? Você consegue fazer a limpeza dele? Faz a limpeza dele aqui para mim então, Jared, e nós tocamos de lá. Então veja bem, ela só vai voltar a projetar esse mapa aí. Então nós vamos estar dando cumprimento a esse tempo que é chamado tempo da graça, que para nós ainda é um futuro, e depois nós vamos ter todo um futuro, do qual nós não pertencemos, mas é importante você saber, né? Então se você quiser acompanhar comigo, nós vamos estudar, por exemplo, sabemos quando começa no dia de Pentecostes. Então quando termina esse tempo, pastor? Vamos ver quando que ele termina então. Abra lá comigo, por exemplo, em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 32 e 33. Ou melhor, vamos direto ao 36. Depois a gente vai ler aí o 32 e o 33. Vamos direto ao 36. Os irmãos acharam? Diz assim o versículo, que a respeito desse dia em que esse tempo vai terminar, então a respeito daquele dia, veja, fala para o futuro, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem a igreja, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então esse dia não está revelado, não está. Não adianta querer especular, não adianta querer adivinhar, não adianta alguém entrar na internet e dizer que sonhou, que teve uma revelação, que morreu, foi no céu, Jesus contou e voltou para a terra. Não adianta. A palavra de Deus, ela não se deixa enganar pelos falsos, eles fazem parte desse tempo, não se deixa enganar. Então esse dia ninguém sabe. Pelo fato de ninguém saber este dia, o que Jesus ensinou aos apóstolos e os apóstolos ensinaram para a igreja, e nós como pastores temos a obrigação, não é favor, nós temos a obrigação de ensinar para a igreja o que Jesus mandou ensinar. É de orientar a igreja a fazer com que cada dia seja este dia. Então quando nós falamos do dia da volta do Senhor, nós não falamos como se ele fosse longe, não, nós falamos como se ele fosse hoje. Por quê? Porque nós não sabemos qual dia é. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, mas a doutrina bíblica nos ensina a estar preparado para a volta do Senhor. Pergunta para quem está do seu lado: você está preparado para isso? Agora veja bem, eu vou mostrar para você, aí aqui é revelação de mistério, tá? Eu vou revelar para você o mistério que a Bíblia nos permite revelar, que a Bíblia nos permite. Eu não vou aqui especular, eu vou fazer uma conferência com você, eu aqui na minha Bíblia, você aí na sua. Nós vamos tentar encontrar um ponto de equilíbrio para a gente poder saber, olha, a respeito do final dessa fase aqui, antes daquela onde está escrito ali 1 semana. Nós vamos tentar descobrir o que a Bíblia fala a respeito da volta de Jesus. Para isso nós temos que entender um texto que está em 2 Pedro. Vai lá em 2 Pedro, porque nós só podemos usar a Bíblia conforme a Bíblia nos ensina a usar. Então eu vou orientar você. 2 Pedro capítulo 3. O capítulo 3 na Bíblia tem um título, que na minha está escrito assim: a vinda do Senhor e o seu significado. Como é que está aí na sua Bíblia? Está assim também? Quem tem esse mesmo título, levanta a mão. Os demais vão ter um título muito parecido. 2ª carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo a partir do 1º. Aí veja bem, esse texto vai discorrer assim, olha, presta atenção aí, né? No versículo aí que nós vamos estar te fazendo pontuar. A partir do 1º: amados, esta é agora
a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E eu já escuto muita gente falar isso aí, ó. Cadê Jesus que não vem? Onde está? Né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então o que esse texto está dizendo? Está dizendo assim, ó, que as pessoas, não são todas, mas quem sabe que Jesus vai voltar, muitas delas estão desistindo, falando assim: escuta, quando? Eu vivo escutando, falando sobre isso, mas quando que vai voltar? Já desisti de esperar. Então o texto está dizendo assim, olha, assim como todas as coisas se cumpriram desde a criação, assim também elas vão se cumprir. E assim como a terra uma vez foi destruída pelo dilúvio, então está dizendo aí que a próxima destruição da terra vai ser destruição pelo fogo. E vai. Então ele está confirmando, olha, e vai. Só que aí vem o versículo, né, que nos interessa. Então fala assim, ó, né, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Não se esqueça disso, que para o Senhor, um dia é como 1000, e 1000 anos é como um. Então preste atenção, que eu vou ensinar você. Esse versículo não é para ficar usando em outros assuntos. Não é para ficar usando, por exemplo, na nossa vida. Há quanto tempo você vai viver? Eu não sei, porque ó, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos. Não é para isso. Nós vamos viver, a Bíblia fala, depois dos 70 com enfado e canseira, e com muita robustez nós só podemos alcançar 120, ponto final, não tem nada de 1000. Não tem nada de 1000. Esse versículo aqui, ó, ele está relacionado com a vinda do... E acabou. Então, nós podemos usá-lo? Podemos, para nós interpretarmos. Um dos textos, não vou te levar a todos, vou te levar a alguns, relacionado, por exemplo, à igreja, a nós, para que nós possamos ter um conhecimento. Está lá, e se você puder abrir comigo em Lucas, falei sobre ele aqui na igreja esses dias. Lucas capítulo número 10. A parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo de número 34 e versículo de número 35. Diz assim a parábola, né? Vamos ler só esses dois versículos aqui, você conhece a parábola. E chegando-lhe, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então esse texto aqui está falando de um homem que estava ferido, e que o sacerdote passou por ele e não fez nada, o levita passou por ele e não fez nada, mas o bom samaritano, que tem o tipo de Cristo na igreja, ao passar sobre aquele homem abandonado, e aquele homem abandonado é o tipo
da minha vida e o tipo da sua vida, porque nós estávamos abandonados nesse mundo, mas Jesus Cristo parou tudo para nos amar e para nos socorrer das trevas. Diz a Bíblia, então, nessa parábola, nesse mistério, que aquele homem pegou, colocou sobre o animal e levou aquela pessoa que estava ferida, né, até uma hospedaria. Você está dentro da igreja. A igreja é a hospedaria de Deus. Nós estamos sendo cuidados dentro da hospedaria do Senhor. Amém, irmãos? Aí o versículo 35 vem com um mistério. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. 2 denários era o suficiente para se pagar a hospedaria para 2 dias, 1 denário para cada dia. E ele disse que ele voltava no dia seguinte, no terceiro dia. E se ele por um acaso demorasse, que ele quando voltasse, ele pagaria a conta. Se um dia para Deus é como 1000 anos, então se nós transferirmos aqui um dia para 1000 anos, então olha, o primeiro dia 1000 anos, o segundo dia mais 1000 anos são 2000, e o terceiro dia vai para o terceiro milênio, não é isso? Só que ele não disse se ele volta logo, se ele volta no começo ou logo depois, mas ele volta no terceiro dia, que é o terceiro e onde nós estamos? No terceiro milênio. Nós estamos em 2000, já foi 2 dias, nós já estamos no terceiro. A qualquer momento ele vai voltar. A qualquer momento ele vai voltar. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Vou te mostrar uma palavra que foi dirigida através do profeta, logo depois do livro de Zacarias, ou melhor, de Daniel, vamos lá, em Oséias. Logo depois do livro que nós estamos lendo, livro de Daniel, nós vamos para Oséias, capítulo de número 6. Grande é a palavra do Senhor, irmão. Aleluia. Capítulo de número 6, versículo 1 e 2, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida e Ele a ligará. Presta atenção agora no 2, depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantar, e viveremos diante. Olha aí, pessoal. Olha aí. Linkando com aquela profecia. Se isso não fosse suficiente, nós vamos ver mais uma, dentre tantos que existem na Bíblia, vamos ver mais uma. E essa fala muito, por exemplo, com relação ao povo de Israel. Então, vamos abrir lá, por exemplo, né? Mateus capítulo número 24, vamos conferir. Capítulo 24, ele começa dizendo a respeito da destruição do templo. A destruição do templo já faz parte lá, segundo a profecia de Daniel, o começo desse tempo aqui que está separando as 62 semanas da última semana. Então ele fala no capítulo 24, versículo 1 e 22 a respeito da destruição. A partir do versículo 3 ele vai falar a respeito dos acontecimentos desse tempo da igreja, do tempo da graça. E ele vai terminar isso lá no versículo 14. Quando termina no versículo 14, explicando a respeito do tempo da graça,
ele fala a respeito do início de um período chamado, que é aquele período ali, da última semana que nós vamos ver, que é conhecido como a grande tribulação. Então aí está numa sequência, depois da grande tribulação, porque a grande tribulação não é para a igreja. Eu falei para você que nós íamos falar hoje sobre pré-tribulacionista, pós-tribulacionistas, mid-tribulacionista. Então veja que Jesus não era pós-tribulacionista e Jesus não era mid-tribulacionista. O que é isso? Significa assim, pré-tribulacionista, Jesus vem antes da tribulação. Mid-tribulacionista, ele vem no meio da tribulação. Pós-tribulacionista, ele vem depois da tribulação. Então o que Jesus era? Ele era pré, porque ele termina de explicar as coisas relacionadas ao tempo da igreja, e depois lá, versículo 14, olha lá, então virá para a igreja, versículo 14, finalzinho, então virá o fim, acabou, para a igreja. Aí ele vai tratar com Israel, ele vai falar a respeito da grande tribulação. Quando ele fala da grande tribulação, ele dá um sinal para Israel, versículo de número 29, a vinda do Filho do Homem. Então aí é a segunda vinda. A primeira, ele vem para a igreja. Diga comigo, a primeira, ele vem para a igreja. A segunda, ele vem com a igreja. Tem diferença. Tem diferença. Então a primeira encerra o tempo da igreja. Aí vem a grande tribulação. Aí vem versículo 29, a segunda vinda, de acordo com o relato do próprio Cristo. E aqui na vinda dele, ele dá uma parábola aqui, que dá um grande sinal a respeito da sua vinda, inclusive para a própria igreja. Então ele fala assim, versículo 32, a parábola da figueira. E ele fala que essa parábola era para que fosse uma exortação, a fim de que você fosse uma pessoa vigilante. Então ele fala assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Então é necessário que a gente aprenda. Fala com quem está do seu lado, aprenda. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo Então olha o que ele está falando aí. Versículo seguinte, versículo 34, ele fala assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto... Então olha o que ele está dizendo aqui, Ele está dizendo assim, presta atenção, olha na figueira. Por quê? Porque a figueira, ela tem o tempo que ela brota. Então, a partir do tempo que ela brota, é um sinal a respeito do tempo que se relaciona às estações do ano, e os homens sabem disso. E ele então está simbolizando com a figueira, ela é símbolo de Israel. Lembra que eu falei ontem, Israel é o relógio? Quem se lembra disso? Então ele disse assim, olha, presta atenção em Israel. Quando a figueira brota, quando Israel brotar, então, ele está dizendo aí, quando isso acontecer, será um sinal. Então você precisa prestar atenção. Quando ela brotar e os seus ramos começar a florescer, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, quando que Israel, como figueira, voltou a florescer? Israel estava espalhado por causa desses impérios que nós vimos aqui, mas em 1948, Israel teve o direito de se tornar um país de novo, e graças a Deus que houve uma votação na ONU, e o último voto que deu a posse da terra de Israel para Israel, foi de um brasileiro, sabia disso? Chamado Oswaldo Aranha. Ele votou, e essa palavra aqui se cumpriu naquele dia. Por isso que você vê o Brasil um país tão abençoado, porque
Às vezes, mesmo sem saber, o Brasil tem ajudado a Deus com fazer com que a sua palavra seja cumprida, né? Então veja que Israel floresce em 1940, e aí o que fala aí? Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí vem uma dúvida: o que é uma geração? Nós não podemos, aí tem gente que vai falar, uma geração é tantos anos, uma geração, nós não podemos ir por especulação, precisamos fazer uma conferência, vamos fazer uma conferência. Abra comigo então, Salmo, de número 90, versículo de número 10, Salmo 90, versículo de número 10, os irmãos acharam comigo? Os dias da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor então a Bíblia está dizendo que uma geração vai de 70 a 80, tomando como primícia uma geração de 80, presta atenção nisso agora, redobre sua atenção, tomando como primícia uma geração de 80, se Israel nasce e começa a florescer de novo em 1948, e esta geração de quando Israel nasce não passará sem que tudo isso aconteça, então nós só temos que fazer uma conta, 1948 mais 8, vamos pegar o máximo, para a gente ficar na margem de segurança, 1948 mais 80, quanto dá? 2000 e? Nós estamos em 2000 e? Então nós estamos às portas. Fala para quem está do lado, fala, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então nós sabemos o dia, nós não sabemos, mas estamos a qualquer momento dele. Você está preparado? Você está preparado para isso? Essa conferência é para isso, é para que você comece a redobrar o cuidado para que você não seja pego de surpresa, mas para que você seja preparado. Então nós sabemos quando começa. Esse tempo aqui da igreja começa perto aqui da cruz, mais para cá um pouco. Aí, esse tempo começa em Atos Apóstolos e ele termina, vem para cá, de acordo com essas profecias, não, no começo aqui da semana, aqui no começo do azul, aqui, não, aqui, ó, daquele azul ali, ó, aí, querido, aí ele termina dentro dessas previsões que nós estamos falando aqui. E esse término será estabelecido com a volta de Cristo. O que a Bíblia fala sobre isso? Vai lá comigo, 1 Tessalonicenses, a respeito da volta de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo a partir do número 13. Então fala assim: não queremos, porém, irmãos, vocês estão comigo no texto? Que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos nisso? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que? Essa palavra dormem está se referindo aos que morreram, porque na Bíblia, para nós, diga assim, para nós, não tem diferença entre morrer e dormir, não tem diferença. Por quê? Porque nós não morremos. Avisa quem está do seu lado, fala, não sei se você gosta de mim ou não, mas eu quero te dizer que eu não morro. Fala aí para ele. Eu não morro. Eu não morro. Por isso que quando nós sepultamos, por exemplo, alguém, nós não dizemos assim, olha, faleceu, morreu. Não, nós dizemos assim, passou para o Senhor, foi para a eternidade. Nós não temos mortos, nós temos os que dormem. E nós não choramos por eles. Por quê? Porque nós não somos ignorantes. Nós sabemos o que vai acontecer com eles.
Por isso, aqui o texto, viu? Não quero que vocês sejam ignorantes e fiquem chorando pelos mortos. Por quê? Porque você não crê que Jesus morreu e ressuscitou? Creio. Então assim também será feito conosco. Quando nós dormimos, nós ressuscitaremos. E como que vai ser isso? Então versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos. Tem algum vivo aqui nesta noite? Diga amém. Os que ficarmos até a vinda do... Diga, ele virá. De modo algum precederemos os que dormem. Então, não vai ser uma coisa assim, vai ser uma coisa organizada, como a igreja é organizada. Por isso que quando você vê assim, né, uma bagunça, você não acredite que aquela bagunça é de Deus, porque Deus não tem nada bagunçado. Amém? Versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de... Por que o Senhor mesmo? Diga assim, porque só Ele sabe o dia. Se só Ele sabe o dia, quem vai dar a palavra de ordem? Ninguém. Então o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a... Não é a sétima, como muita... a hora que tocar a sétima... Não, a sétima trombeta é lá do Apocalipse. Ao ressoar da trombeta de Deus, então Ele descerá dos... E os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Pode aplaudir, glorificar a Deus. Então preste atenção, redobre sua atenção. Essa vinda, tem uns que falam assim, vai ter sinais. Não, essa não. Considerando essa, tem gente que considera o nascimento dele como a primeira, mas não é normal. A primeira foi o nascimento. Ele nasceu. Ele voltará agora pela primeira vez. Ele está voltando. Então, considerando essa volta como primeira, então o que eu quero que você entenda? Que essa volta não terá sinais. Ah, mas está na Bíblia que a volta dele, a segunda, o sol, a lua, vamos ter sinais. Essa agora, o que a Bíblia fala? Ele vem como ladrão avisa? Então ele não vai ter sinal. Ele vem como relâmpago. Não tem sinal. Você quase foi, né? Fala a verdade. A Bíblia fala, num abrir e fechar de... Quantas vezes você já piscou aqui hoje? Não é essa piscada que a gente fala, ó, eu vou piscar, hein? Não, é essa piscada que você não vê. É assim que ele vai voltar. Outra coisa que eu quero que você saiba, a segunda, todo olho, você vai ver nos textos, todo olho o verá. Essa não. Essa ele vem no segundo céu. Ele sai do terceiro céu e ele vem no segundo céu. E ele vai nos chamar pelo nome. Não esse nome que você tem aqui registrado na terra, porque você não vai estar mais Ele vai te chamar pelo nome pelo qual foi escrito no livro Vai chamar os mortos como Jesus chamou Lázaro. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu Ele vai chamar os mortos, os que dormem, pelo nome, e eles ressuscitarão primeiro. E depois vai chamar
E nós, diz a palavra, encontraremos com os mortos, os que dormem ressuscitados, e juntos encontraremos com Jesus nos ares. Você pode aplaudir Jesus e glorificar? Mais uma prova para você que a igreja não passa pela grande tribulação. Aí pertinho, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 1 em diante diz assim: irmãos, nos que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus, estamos falando sobre o quê? A vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do... Então o que o apóstolo está dizendo aí? Olha, eu quero que vocês tomem cuidado para vocês não serem perturbados com conversa fiada, com falsos profetas, com gente de internet, gente que não tem compromisso em altar com o Senhor. Fica preocupado com isso. Não deixa o que está escrito na palavra. Olha lá, ó, versículo 2, ó. Não vos demovais, não tire da vossa mente aquilo que Jesus te ensinou. Versículo 3, ninguém de modo nenhum, venha te enganar, não se deixe enganar, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostar e seja revelado, fala revelado, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o que está dizendo aí? Está dizendo assim, ó, que esse dia, para que ele aconteça, o último sinal vai ser a apostasia de quem? Da igreja de Cristo. Você viu como a igreja de Cristo está mudando? A igreja de Cristo está ficando esquisita, está ficando preta, está virando boate. Você viu? Isso é apostasia. Estão deixando o santo e colocando as coisas de Deus no profano. Isso é sinal da vinda do... Não fique assustado quando você vê uma igreja assim, muito pelo contrário, alegrai-vos e dizei, o Senhor está voltando. Amém, irmãos? Então veja que a Bíblia está dizendo aí, olha, né, que é para nós estarmos atentos, prestando atenção nestas coisas aí. Então fiquem firmes, né? Fiquem firmes, diz aí o texto que nós estamos lendo. Deixa eu voltar nele aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do 1, nós estamos então aí no 3. Então fala assim, ó, é necessário que essas coisas aconteçam. Então vai haver apostasia, e o homem da perdição, o filho o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele vai ser nós vamos saber quem ele é. Ele está entre nós já neste mundo. Sempre esteve entre nós. Nós não sabemos quem ele é, mas nós vamos saber. Mas ele não vai colocar a mão em nós. Nós não somos dele. Nós somos de quem? Quem coloca a mão em nós é? Pode aplaudir o Senhor. Ó a característica dele, ó, para você conhecer ele, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama ou é objeto de culto. Olha aí, ó, tá vendo? Porque que estão mudando tudo? A ponto de assentar-se no santuário de ostentando-se como se fosse o próprio. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Jesus não costumava dizer isso.
E agora sabeis, ó, aqui ó, agora presta atenção 6, ó, como nós somos pré-tribulacionistas, ó. Agora você sabe o que é que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião. O que detém o anticristo de entrar? A igreja. Enquanto nós estivermos aqui, ele não manda. Enquanto nós estivermos aqui, ele não entra. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Então veja que quando Jesus voltar, acaba esse tempo. E esse tempo está acabando. Fala para quem está falando, esse tempo está acabando. Quando Jesus voltar, olha lá, presta atenção. Nós entramos na última semana para se completar então as 70. Mas pastor, é isso mesmo? Vamos conferir. Vamos conferir isso aí. A última semana. Vai lá em Daniel. Deixe sempre esse texto de Daniel marcado. Daniel capítulo de número 9, versículo de número 27. Olha o que fala aí a respeito dessa semana. Capítulo 9, versículo número 27. Fala assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Semana de anos. Então são quantos anos? 7 anos. Então o príncipe da desolação, o príncipe das trevas fará uma aliança com os homens durante uma semana de anos. Quer dizer, 7, não mais que isso. Está determinado por quem? Por Deus. Só que essa semana, fala, ó, na metade da semana, então essa semana terá uma metade. Qual que é a metade de 7? Ajuda o irmão que está do lado. 3,5. Então a característica desse império, ó, 7 anos a duração está estabelecido. E você viu que Deus não falha. 7 anos de tal maneira que esses 7 anos será dividido no meio. Então nós temos 3 anos e meio para cá e 3 anos e meio para... E fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem, agora presta atenção nisso, ó. Nós vamos lá agora para Mateus capítulo 24, deixa marcado aí, vamos conferir. Mateus capítulo 24, versículo de número 15. Olha lá, Jesus dizendo, ó, a respeito ao título, ó, a grande tribulação, depois da volta dele. Olha o que ele fala aí: quando pois virdes, olha lá, igual lá, ó, o abominável da desolação de que falou o profeta. Então Jesus está testificando que o que Daniel falou estava certo. Amém? Muito bem, agora nós vamos lá para Apocalipse, o livro das revelações futuras. Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse capítulo 12, falando sobre esse tempo, no versículo de número 13 e 14, se refere a ele da seguinte maneira: quando pois o dragão, quem é o dragão? O diabo, a serpente. Quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Que mulher é essa? A mulher no Apocalipse é Israel. A mulher é Israel, que dera à luz o filho. Que filho que Israel deu à luz? Jesus. E foram dados à mulher, a Israel, 2 asas como que de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí onde é sustentada durante, presta atenção, um tempo, tempos e metade de um
Como que vai ser a semana de 7 anos de Daniel? Cortada no... Vai ser um tempo de 7 anos, cortado no meio de tempo e metade de... Estamos juntos? Estamos falando da mesma coisa? Estamos falando da mesma coisa. Então veja que Apocalipse está falando que na grande tribulação não é a igreja, é Israel. O negócio é com Israel. A igreja está onde? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Aleluia. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Vamos conferir essa semana, capítulo 13, aí pertinho, ó, a besta que emergiu do mar. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças 9 de blasfêmia. Os irmãos acharam aí? A besta que vi era semelhante, olha aí, presta atenção, ó, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés e como de urso, e boca como de leão. Olha lá, misturou os animais lá do passado, está vendo? Ó? E deu-lhe o dragão, o diabo, o seu... Olha esse império que vai ser da grande tribulação. Ele vai ser a mistura daqueles, e ainda vai ter o poder que vai ser dado pelo ele vai ser terrível. Por isso aquele animal lá espantoso é pouco ainda perto do que ele vai ser. Está vendo aí? Então o dragão, o diabo, deu o seu poder, versículo 2, e o seu trono é grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Versículo 5, presta atenção. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir exatamente em 42. Quanto dá 42 meses? 3 anos e meio. 12 com 12, 24. Com 12, 36. Com 6, 40 aí. Estamos juntos? Falando a mesma coisa? Viu? Desde lá da profecia de Daniel. Então essa semana, ela será dividida no meio. Presta atenção agora. Ela começa com a saída da igreja, o anticristo assume, vai ficar na igreja quem não recebeu a Cristo como Senhor, e vai ficar na terra quem não recebeu a Cristo como Senhor, e vai ficar na terra aquelas pessoas que estavam desviadas, que estavam afastadas do Senhor. A besta e o falso profeta vão assumir uma liderança mundial, igual lá naqueles impérios. Vai ser o último império mundial, é o pé, metade de barro e metade de ferro. Um império mundial é a nova ordem mundial. Aí sim, ela entra. E ela vem para dominar. E a Bíblia fala que é nesse tempo que aqueles que ficaram vão ser marcados na mão direita ou na testa, com o sinal da besta. Tá certo? E esse governo será de quanto tempo? 7 anos. Só que ele é dividido na metade. Por que na metade? Porque, veja bem, quando começa esse governo, Israel não foi para o céu, Israel ficou. Israel não vai querer se misturar com o resto do mundo. O resto do mundo vai formar uma coalizão dominada pela besta. E a besta, para poder atrair Israel,
vai dar a Israel o que Israel quer, que é o lugar para levantar o templo. Que Israel luta, e todo mundo pensa, é agora. Não vai ser agora, só vai ser na grande tribulação. Então Israel, por causa da concessão daquele espaço que hoje não é dele, ali perto do Muro das Lamentações, que não é dele, é dos muçulmanos, aquilo ali onde tem aquela cúpula dourada, a mesquita de Omar, aquilo é muçulmano, território muçulmano, o judeu não põe o pé ali. Então a besta vai conceder, está escrito no livro do Apocalipse, isso que eu estou falando para você. Israel então vai levantar o templo, nessa primeira metade dos 7 anos, quando Israel tiver com o templo levantado, que for fazer o primeiro sacrifício, porque há muitos anos Israel não faz sacrifício a Deus. Quando for fazer o sacrifício, a besta e o falso profeta não vão permitir. E eles vão fazer um sacrifício ao diabo, a Satanás. Israel sai da aliança e aí começa então um desentendimento entre Israel e as demais nações. Esse desentendimento vai durar 3 anos e meio. Com esses mais 3 anos e meio, isso na terra vai ser chamado, que no começo, os 3 primeiros anos e meio, é chamado de tribulação. Os 3,5 últimos anos será chamado de pior tribulação, grande tribulação. E aí Israel vai lutar contra toda essa gente aí. E a Bíblia fala que o tempo final disso será determinado com uma batalha chamada a Batalha do Armagedon. Vamos ver isso aí, Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16. Versículo de número 14. Os irmãos acharam? 14, 15, 16. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis, olha aí, do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. Aí sim, eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Versículo 16. Então os ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon, ou conhecido também na história como o Vale de Megido, ou para alguns Megido. Então essa batalha do Armagedon se travará nesse Vale do Megido. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 20. Presta atenção nisso. Olha o que vai ser essa batalha. Essa batalha vai ser Israel contra o exército do mundo inteiro. Imagina isso, pessoal. Olha que povo corajoso. É assim que nós temos que ser, corajosos. Aleluia. E por que Israel é corajoso? Porque no passado Deus sempre foi com eles. Por que nós temos que ser corajosos? Porque no passado Deus sempre foi conosco. Pode aplaudir o Senhor. Ele nunca abandona. A Bíblia fala assim, no capítulo de número 20, capítulo 14, desculpa, versículo 20. Os irmãos acharam? Aquele lugar, o Vale do Megido, onde vai ser travada a batalha do Armagedon, aquele lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue naquele lugar. E o sangue que vai correr naquele lugar vai chegar até a altura do freio dos, numa extensão de 1.600 olha isso. Vai ser tanta gente lá para destruir Israel, tanta gente, exércitos do mundo inteiro, dominado pelo diabo, com a ferocidade dos demônios para poder destruir Israel.
mas a Bíblia fala que esse exército vai ser aniquilado. E vai morrer tanta gente, que o sangue que vai ficar naquele vale vai dar a altura do freio do... E não é esse espangarezinho brasileiro, não. É cavalo árabe. Aqui está falando de cavalo árabe. 1,5 metro, até dar no freio de um cavalo árabe. 1,5 metro de sangue. As aves de rapina, está escrito na Bíblia, as aves de rapina antes dessa batalha, do mundo inteiro, vão migrar, isso já está acontecendo, tá? Elas vão migrar para essa região aqui. Deus vai levar elas para lá, porque só elas é que vão poder limpar isso, para que a terra não fique apodrecida, adoecida de tanta morte que vai ter lá. Então as aves de rapina, diz a Bíblia, elas vão começar um processo migratório que a humanidade não vai entender, e elas vão se dirigir para essa localização aqui, a fim de que esse vale seja limpo por elas. Siga comigo em Apocalipse, capítulo de número 19. Bom, antes disso, vou ler só o versículo 19, que nós lemos lá o 20, só para você entender, né? Que essa batalha não será, a luta não será por Israel, porque Israel não vai conseguir vencer aquele exército mundial, né? Mas o versículo 19 fala assim: então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Então quem vai lutar com esse exército não é Israel, é o anjo do... Quem luta as suas lutas não é você. Pergunta aí, por que você tem medo? Fala aí, por que você tem medo? O Senhor luta as suas lutas, luta a sua guerra. Aleluia. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Aí fala assim, Cristo, o vencedor da besta e do falso. Então aqui vai ser o final da grande tribulação. Capítulo 19, versículo 1, fala: vi o céu aberto. E é claro que isso aqui é simbólico, tá? E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel com F maiúsculo, e Verdadeiro com V maiúsculo. Só pode ser quem? E julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, ele não muda, e ele vem como o Verbo de Deus. Aleluia. E seguiram os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com sede de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: aleluia, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Olha aí, vinde, vem para cá, todas as aves, olha aí. Reuni-vos para a grande ceia para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livre, quer escravos, tanto pequeno como grande. E vi a besta, e os reis da terra, que com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi, aleluia,
e com ela o falso, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que rebelaram, aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Presta atenção aqui. Olha lá, então começa a tribulação com a volta de Jesus. Um tempo dividido na metade, a primeira metade tribulação, a segunda metade grande tribulação, dividida pelo sacrifício que ao invés de ser a Deus, será feito ao diabo. No final dela será a batalha do Armagedon, que então ela foi estabelecida para a destruição de todos os exércitos da terra. E ali vai se cumprir a profecia de Daniel. Porque esse período de 7 anos, então, são os pés de ferro e de barro. O ferro nós já sabemos. O ferro no passado quem foi? Roma. Então vai aparecer de novo. Pastor, mas Roma vai aparecer de novo. Pode não ser nada, mas a Bíblia não falha. Agora, ele não vem sozinho, vem misturado com o barro. Então resta saber quem é quem está ligado a Roma. Não, fica quieto. Quem está ligado a Roma? Isso é mistura política com mistura religiosa, ferro e barro. Ferro e barro, política e religião. O homem foi formado pelo religião, ferro e barro. Será um domínio feito por eles. E a Bíblia fala que esse domínio, então ele tem começo e ele tem, e se cumpre lá na profecia de Daniel. Mostra para mim então a foto daquela estátua agora. Não, a nova. A que está aí hoje para você, a nova. Olha lá, a Bíblia fala que tinha a estátua, e no final dos tempos foi cortada uma pedra, e aquela pedra veio, e ela lançou nos pés, e uma vez lançada nos pés, né, vamos ver isso? Vamos lá, Daniel capítulo 2, vai, eu estou vendo algumas pessoas assim meio perdidas assim, vamos lá, Daniel capítulo 2, versículo 34, 35. Versículo 34, 35. Chegaram comigo? Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua aonde? Nos pés. De ferro e os esmiuçou. Então, presta atenção aí, ó. Então foi juntamente esmiuçado. Ó, se esmiuçou os pés, então destruiu a estátua. Então foi juntamente esmiuçado. Diga comigo: o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Os quais se fizeram como nada, como palha das eiras do estio, e o vento os sumiram, acabaram, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande e encheu toda. Então, essa pedra é Cristo. Ele vem para estabelecer o seu governo, destruindo todos os governos dos homens e fazendo do seu governo um governo sempre eterno. Pode aplaudir e glorificar a Deus.
Oh, glória! Vira para o teu irmão e fala assim: não é que eu estou entendendo a Bíblia agora? Fala aí. Presta atenção comigo, vamos encerrar, vamos fechar. Olha lá, presta atenção. Vai para mim no mapa da estátua deitada. Aí, presta atenção. Olha lá, ó, presta atenção. Aqui nessa direção, aquele amarelo, é o tempo da igreja. Terminou a igreja com arrebatamento, começa a grande tribulação. A grande tribulação, ela termina, vem, parou. Ela termina com a segunda vinda de Cristo, batalha do Armagedon. Ele vem, quebra o império de barro e ferro, destrói todos os impérios dos homens, e aí estabelece o seu reino, que é conhecido na Bíblia como o reino milenial. Apocalipse, para a gente fechar, vai lá. Apocalipse, capítulo número 20. Acharam 20? Versículo a partir de 1 fala assim: então vi, conferência, vamos conferir. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, desde lá do Éden, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até, então isso aí tem um tempo, até que se completassem os 1000, e depois disso é necessário que ele seja solto por algum tempo. E se acredita que ele vai ser solto e ainda vai enganar alguns? Você acredita nisso? Ele ainda vai enganar alguns, se você continuar lendo aí o texto. Mas Apocalipse 27, olha lá, fala que ele vai ser solto. Olha lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Só que, veja bem, tem um milênio. Então o milênio começa com o fim da grande tribulação, a destruição dos impérios. Jesus assenta no trono definitivo, que é o trono que foi estabelecido desde Davi, para que se cumpra as profecias. Vem o milênio. Depois do milênio, Satanás é solto por um tempo, não fala quanto, mas é curto tempo. Ele faz aquele filtro, tira o restante daqueles que não são de Deus, e logo depois dele filtrar os que não são de Deus, aí vem lá, ó, versículo 11, o juízo de Deus. Aí o juízo de Deus, como que vai ser o juízo de Deus? Olha aí, ó, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ó, nós estamos quase lá no fim, quase no fim do mundo nós estamos agora, ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros. Que livros são esses? São os livros que estão escritos tudo aquilo que a gente faz, que as pessoas fazem. Ainda outro livro, o livro é o livro onde você precisa ter o seu nome escrito. Foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos. Tudo que você faz está escrito nos. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda, o lago de... Agora presta atenção, versículo 15, redobre sua atenção aqui. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de
Repita comigo: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ali onde está a seta, sobe um pouquinho. Aí, depois do julgamento, haverá uma nova terra e um novo céu. Não acaba em dilúvio, acaba em fogo. Passará pela terra para purificá-la. Mas e as pessoas? Não tem ninguém aí. A igreja está com, e o resto foi tudo lançado aqui embaixo, no lago de a besta, falso profeta, e todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro a terra passa pelo fogo. E depois disso, capítulo 21, você pode ler em casa, olha lá, ó, novo céu e nova terra. Amém? Quantos entenderam? Diga amém. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou convidar você para ficar de pé. Eu vou convidar você nessa noite, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Para você ser um instrumento de Deus aqui. Para que Deus possa te usar. Para que você possa fazer justiça ao tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da igreja, na pregação e na propagação do Evangelho. Você viu que é de muita importância para quem quiser ser salvo, ter o seu nome escrito no livro da vida. Ninguém nasce com esse nome escrito lá. Para que esse nome esteja escrito lá, é necessário que haja uma decisão pessoal. Ninguém é obrigado, mas cada um de nós, sabendo disto, temos o direito de tomar decisão. Vai ter uma condenação? Vai. Vai ter um lago de fogo? Vai. Mas Deus é mau? Não, Deus não é mau. Porque assim como existe o lago de fogo, a Bíblia fala que Ele não quer que ninguém vá para lá. Mas é necessário que cada um de nós venha tomar essa decisão. Nós somos livres. Eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Deus não vai me impedir. Só que se eu viver a minha vida do jeito que eu quiser, é para lá que eu vou. Se eu não quiser ir para lá, eu preciso viver a minha vida conforme Deus deseja que eu viva. Então, para isso, é necessário que eu entregue a minha vida a Ele. É necessário que eu me renda a Ele. Quando eu faço isso, Ele escreve o meu nome no livro da vida. Quando eu permaneço obedecendo a Deus, o meu nome continua escrito lá. Se eu passo a voltar à minha vida antiga, me afastando de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, o meu nome é retirado de lá. E eu me torno aqui na terra um afastado de Deus, um desviado do caminho do Senhor. Então é de suma importância que a gente esteja preparado, porque a volta de Jesus vai acontecer
como você viu, a qualquer momento. Então, você não pode ter o seu nome deixado de ser escrito no livro da vida, porque depende disso a sua salvação. Para isso eu vou convidar você que está aqui na igreja a conversar com a pessoa que está do seu lado e perguntar para ela: você tem o seu nome escrito no livro da vida? Ou você quer entregar a sua vida hoje para Jesus? Fale aí com essa pessoa que está do seu lado. Certifique-se de que isso seja feito. Fale para uma outra pessoa, fala aí: você não quer aceitar Jesus? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Me ajude mais um pouco. Certifique-se de que ninguém vai ficar para trás. Que ninguém fique esquecido. Se esqueceram de mim, lembra? Ninguém pode ficar esquecido. Pergunte-se do seu lado: porventura não existe alguém afastado ou desviado? Fala: você não está afastado, você não está desviado, você não quer voltar para o Senhor? Se a pessoa disser assim: eu quero voltar para Deus, traga ela para o altar. Já vem vindo a primeira. Já vem vindo a primeira. Aleluia. Aleluia. Já vem vindo a primeira. Já vem vindo a segunda. Veja aí na galeria para mim. Aleluia. Certifique-se de que não tem nenhum afastado do seu lado, nenhum desviado do seu lado. Certifique-se disso. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Que festa. Que festa. Que festa, que festa. Ó, chorando aqui, emocionado. Que festa. Sua amiga. Você estudou junto com ela. Ainda vai para o céu com ela. Pode abraçá-la, pode abraçá-la. Olha, nós temos, ó, se eu não estou enganado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é número perfeito, 8. Não acabou ainda. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. 8. 8. Oh, glória. 8. Eu vou falar o que eu vejo. Eu vejo 8 que estão tendo o nome escrito no livro da vida. E eu estou vendo 2 que estão se reconciliando com a igreja do Senhor Jesus. E vejo um arrebatado no banco lá em cima dormindo, ó. Aleluia. Eu quero pedir para que todos os pastores possam estar aqui agora. Esse momento é muito especial. Todos os pastores. Aleluia. Louvado seja Deus. Está feliz, moça? Está feliz? Está entregando sua vida, né? Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Vem cá, irmão Elias. Vem fazer essa oração aqui. Nós vamos fazer essa oração. Vamos dar as nossas mãos, irmãos. E nós vamos orar. E nós vamos agradecer a Deus por cada uma dessas almas que foram alcançadas nesta noite pela palavra do nosso Senhor Jesus, irmãos. E depois que nós fizermos esta oração, aí nós vamos juntos pedir para o Senhor para que Ele possa então escrever esses nomes lá no livro da vida. Bem? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado a Deus. Nós não temos nem palavras, Senhor, por essa grande obra que o Senhor fez aqui, nesses 3 dias e aqui nesse 3º dia. Tua palavra é poderosa,
Tua palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e salva. E o Senhor fez isso aqui nesta noite. Tua palavra salvou. Tua palavra está libertando vidas aqui nesta noite. A Tua palavra é poderosa, meu Deus. Eu quero nessa oração, em nome de Jesus, te agradecer por essas vidas que se renderam aos Seus pés aqui hoje, aceitando a Ti como único e suficiente Salvador das almas delas. Obrigado, Deus. Assim um dia como o Senhor fez nas nossas vidas, o Senhor está fazendo aqui hoje, na vida de cada um deles, meu Pai, que Te aceitaram como Salvador. Muito obrigado por essa obra. Obrigado, Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, o Senhor é poderoso. Oh, aleluia. Obrigado pelos filhos pródigos, que um dia saiu da casa do Pai, mas hoje retorna. E o Senhor está aqui recebendo eles de braços abertos, meu Deus. Colocando uma nova roupa, um novo sapato, colocando um anel no dedo deles. Aleluia, obrigado, Jesus. Aleluia, muito obrigado por isso, Senhor, por tudo aí que o Senhor fez, está fazendo, e continua conosco como igreja, Senhor, cada dia mais, firmando os nossos passos, perdoando os nossos pecados, nos guardando, para que o dia no arrebatamento da Tua igreja, nós podemos subir juntos, para a glória com o Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus, amém. Amém. Agora, de mãos dadas com o irmão que está aí do seu lado, você vai dizer comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, conforme está escrito na Tua palavra, que tudo aquilo que a igreja liga na terra é ligado no céu. Nós estamos recebendo no altar a vida de todas estas pessoas que tomaram a decisão por Cristo, pela salvação. Nós estamos ligando isto aqui na terra. Nós te pedimos para que seja ligado aí no céu. E para isto, escreve o nome de cada um deles no livro da vida, agora e para sempre. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Bem forte para Jesus, igreja. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sei que o altar está cheio de vidas para o Senhor, mas eu sei que toda a igreja foi renovada, toda a igreja foi fortalecida. Quem está abençoado aqui nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar esse hino. Enquanto vocês vão cantando, os pastores vão estar entregando aqui estas Bíblias aqui para esses irmãos, para que eles possam ter com eles a palavra poderosa de Deus. Dê a mão para o seu irmão, feche os corredores. Nosso Deus e nosso Pai, não há palavras aqui que nós possamos colocar diante do Teu altar e da Tua presença, para Te agradecer, meu Deus, por estes dias que foram tão maravilhosos. Deus, nós Te pedimos para que o Senhor possa fortalecer a fé na vida dessas pessoas que estão diante do altar, para que elas possam, meu Deus, seguir em frente na fé, tendo a oportunidade de alcançarem o batismo, e meu Deus, e por fim,
a vida eterna, Senhor. Guarda nossas vidas, meu Deus, debaixo das tuas mãos. Cerca-nos com teus anjos, fortalece a fé do nosso coração. Não nos deixa, Senhor, desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas, meu Deus, firma os nossos pés, os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da fé, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, guarda a tua igreja, conserva a tua igreja debaixo do teu sangue, continua dando, meu Deus, revelação, continua, meu Deus, trazendo para as nossas vidas, meu Deus, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa prosseguir no alvo, Senhor. E para isto nós te pedimos, abençoa cada um, com a graça do teu Filho, o amor do teu coração e a presença viva e poderosa do teu Espírito Santo. E todo aquele que crê e recebe, diga comigo: amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor.